de um jeito ou de outro, se você realmente precisa. André Alves convida, convida, convida. Muita gente ainda não sabe o que veio fazer nesta terra. Muita gente não faz questão de deixar a sua assinatura, o seu legado, para poder a próxima geração evoluir. Muitas vezes somos egoístas e só pensamos em nós, no que precisamos para nós, no que construímos para nós. Graças a Deus, felizmente, nem todos são assim. Nós sabemos muito bem que ações sociais são várias no nosso país. E se não fosse essas pessoas com esse coração, o país, que já não é bom, estaria muito pior. E para falar desse assunto hoje, no André Alves Convida, eu tenho aqui um grande amigo, convidado, que marcou já muito tempo atrás e fez questão de estar aqui hoje. E eu creio que essa data é especial na vida dele, assim como está sendo na minha. Boa noite, ou bom dia, não importa a hora que você esteja assistindo. Anderson Moreno, seja bem-vindo. Obrigado, André. Muito obrigado. Muito feliz, né, estar aqui contigo. Temos uma história de amizade de muito tempo, né? E quando você falou comigo, né, alguns meses atrás, eu fiquei muito feliz porque é a oportunidade de a gente estar junto, da gente estar conversando, né, sobre esse tema que eu acho de muita relevância, muita importância, né, e eu acho que é um dia especial. Para mim é muito especial, né? Então, fico muito feliz de estar aqui. Quero agradecer o teu convite, agradecer a tua amizade, porque são mais de 11 anos, né, que a gente se conhece. A gente tem assim, uma história, uma caminhada juntos. Trago um abraço da Rosane, né, da Juliana, que é sua fã de carteirinha, você sabe disso, minha filha, né? Graças a Deus já está com 22 anos e você, né, quando conheceu, ela tinha 10 aninhos, 9 para 10 anos. Eu não consigo enxergar ela de outro jeito. Para mim, aquela menininha ainda. Está se formando no final do ano agora, psicóloga, né? Está encerrando a faculdade agora. E continua lá, exercendo lá o ministério, o dom, né? Que você lá, quando ela tinha 9, 10 anos, Deus te usou para enxergar nela e chamar ela essa responsabilidade. E você sabe o quão eu sou agradecido a Deus pela tua vida, por isso também, né? E aí nós criamos essa amizade que, tá, graças a Deus, a gente vai ao longo do tempo. E muito bom estar aqui. Fico muito feliz por isso. Lembrando que nós temos aqui do meu lado, agora do meu lado direito, a testemunha ocular. Não chegou a outra testemunha ocular ainda, mas está aqui a pessoa que fez, né? Você vai estar vendo aí na descrição do vídeo, o texto que está na descrição do vídeo. Foi uma entrevista feita pela Ana Gaspar ao Anderson antes da gente fazer essa gravação. Então, isso que você vai ver escrito aqui embaixo, pode dar uma olhada. Se quiser parar o vídeo agora, dá uma olhada lá embaixo. Vê lá o histórico aqui do nosso convidado de hoje. Você vai poder entender um pouco mais sobre o assunto que a gente vai colocar aqui hoje. Chegou, escutei um barulhinho. Chegou a outra testemunha ocular, Fábio Brum, que são as pessoas que fazem aqui também, que interrompem quando quiser e fazem perguntas aqui para o nosso convidado, ok? Bom, eu não sei nem como começar, porque além desse tema que a gente está trazendo, esse tema gerou o seu mais um filho seu. Sim. Eu vou pegar, posso pegar? Claro, e esse aqui é para você, meu amigo. Esse aqui é para você, com todo carinho, né? E eu espero que seja esse filho possa trazer à luz algumas questões que a própria Bíblia já ensina, né? Verdade. E esse é o propósito. Estamos aqui pela primeira vez nesse canal fazendo o lançamento de um livro, gente. É verdade. Tá saindo do forno agora. Tá saindo do forno, tá sendo lançado por esses dias. Características
de um bom pastor. E eu já começo te provocando, já que é esse livro que você está lançando, Bom Pastor, né? Essa palavra bom, a gente pode empregá-la, enfim. Diz para mim, fala para mim, o que é hoje ser um bom pastor? Olha, André, essa é até a minha motivação, né, de escrever esse livro. E muitas pessoas, quando lerem esse título, vão achar que esse é um livro escrito para trazer regras para as pessoas que exercem um ministério pastoral. E não é esse o propósito, né? Na verdade, o propósito é trazer à luz aquilo que a Bíblia já nos ensina. Então, esse livro ele foi, né, escrito, pautado num texto que está nos Evangelhos. No Evangelho de João, capítulo 10, né, lá do versículo 11 ao 21, tem a parábola do bom pastor, né, onde Jesus traz essa parábola. E ali, para mim, quando leio esse texto e quando li esse texto, vejo que ali estão todas as características de uma pessoa que está aqui nessa terra exercendo um ministério pastoral e precisa olhar, aprender e praticar. Então, para ser um bom pastor, nada mais é do que você imitar aquilo que Jesus Cristo fez aqui no seu ministério terreno. E não tem fórmula diferente, não tem nada a ser inventado, não tem regra a ser criada. Está na palavra de Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo como instrumento de Deus na vida de pessoas, né? No cuidar de pessoas. E fico feliz em ter colaborado de algum jeito na tua vida, nem que tenha sido para encher teu saco, que eu fiz isso. Bom, a gente veio de uma caminhada, como você mesmo colocou, e dentro dessa caminhada fizemos algumas coisas juntas, tá? Uma delas, eu lembro muito bem, que foi uma atividade com o título Desintoxicação. Sim. E nessa atividade, a nossa intenção era de cuidar de pessoas que passavam pela dependência química ou os familiares que eram dependentes químicos. E muitas pessoas acham que caridade ou você se doar para alguém é dar prato de comida apenas, enfim. Conta pra gente um pouco disso. Se coloque aí como protagonismo, né, nessa passagem. Fala um pouco disso. Foi um tempo para mim muito bom de aprendizado. E assim, eu estava chegando, né, estava muito recente lá na igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Quando cheguei lá, você já estava e já fazia, né, esse trabalho. E na época você me convidou a participar e eu tive a oportunidade ali de me incluir, né, naquele momento, naquele trabalho. E foi para mim muito gratificante. E isso, para mim, foi algo que mostrou-me aquilo que, de fato, Deus esperava de mim como cristão, né? Isso abriu-me os olhos para o cuidar de pessoas, né? Que esse é o propósito que Deus coloca na vida de cada um de nós, né? Como cristãos, temos que ter entendimento que, às vezes, as pessoas pensam assim, é só pastor, né? Aquele que tem um título de pastor é que tem a obrigação de cuidar. E, na verdade, não é isso, né? Nós, como cristãos, fomos chamados ao cuidado. Somos a imagem e semelhança de Cristo, né? Você, como pastor, você percebe essa distorção na questão quando você passa a ser pastor, as pessoas distorcem essa coisa do título pastor e acaba esquecendo a tua real função? Você percebe isso nas pessoas? Em quem não é do evangelho, por exemplo, existe algum peso extra? Digo não da responsabilidade, que eu sei que é brabo o negócio. Sim. Eu sei que é. Mas existe esse pré-julgamento por ser pastor? Com certeza. Até porque algumas pessoas, elas, por conta de um título, né, elas rotulam. E
E existe esse rótulo, muitas vezes, sobre você e que acaba se tornando, na verdade, muitas vezes, um afastamento, uma forma de afastamento, que a pessoa te enxerga como uma pessoa que é distante, né? Você tá num lugar diferenciado. As pessoas às vezes te olham como se você tivesse uma responsabilidade no evangelho muito maior do que as outras pessoas. E na verdade não é isso. Porque você é mais um homem. É mais um. Nós somos mais um. Lógico que o Senhor, Jesus, ele entregou dons, ele distribuiu dons a cada pessoa. Então, temos dons específicos como cristãos, né? A cada um, Deus, né, entregou dons. Mas se tem algo que é comum a todos os cristãos, né, é exatamente o cuidar, né? O cuidado com os outros, o cuidado com as pessoas. Então, às vezes, isso traz uma... E não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Às vezes as pessoas te tratam com muito milindre, com muito cuidado, até para chegar até você é uma formalidade muito grande, sabe? E eu procuro... Há quem goste, né? Há quem gosta. Há quem gosta. Sim, e talvez isso tenha alimentado muito, né? Alimentado muito essa visão das pessoas de que o pastor é alguém que tem o mundo dele paralelo e que não é alcançável, não é atingível, você não pode se aproximar tanto. E quando, na verdade, é muito ao contrário disso. E tem que ser muito ao contrário disso. Porque se a gente não entender isso, a gente se coloca nessa posição. A gente se coloca num pedestal. A gente se coloca numa posição de ser adorado, inclusive. E como você falou, alguns gostam, né? Infelizmente, alguns acham que isso é o que tem que acontecer. E a gente é mais um, com um dom diferente, às vezes. Mais um. E mais um, né? Graças a Deus, a gente teve uma escola muito boa, né? Quem nos ensinou primeiro... Com certeza. Com certeza. Tem muita gratidão, muita mesmo. E fala pra gente, depois a gente volta aí, tá? Sim, depois a gente volta no livro isso, e tal. Isso. Mas conta pra gente, porque falando disso tudo, a caridade tem que estar presente em tudo isso que foi por ti falado. Conta pra gente sobre o trabalho que você faz já há muito tempo, sobre esse serviço social, vamos intitular assim. Sim. Tem um nome, não tem? Tem um nome mesmo. O que a gente chama dentro do Evangelho, a gente tem o Ministério de Cuidado, né? Que nada mais é do que uma ação social, né? É uma ação social, um serviço que eu acho que precisa... É algo que a igreja tem que fazer. A gente sabe que esse não é o propósito maior da igreja. A gente sabe que quem tem que, de fato, prover, né, são os governos, né, são as autoridades. Mas a igreja, ela tem um papel fundamental nas ações sociais. E se a gente for olhar para o que as igrejas, né, sérias, os que realmente entendem o propósito do evangelho fazem, é algo sensacional. Então, só que nem todos, infelizmente, nem todos têm essa percepção e se envolvem com isso que é inerente. O próprio Jesus lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, ele vai falar isso, né? Ele vai dizer, olha, no grande dia, quando ele voltar, ele vai dizer, olha, tive fome, você me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Estava nu, me vestiste. E aí, quando você faz isso, né, Jesus diz, e quando é que eu fiz isso? As pessoas vão dizer, quando você fez alguns dos meus pequeninos. Então, assim, a gente precisa levar o evangelho, mas o cuidado, a ação social nada mais é do que um olhar de cuidado para a necessidade da pessoa. Engraçado. Hoje eu tive a conversa em volta disso. E a pessoa que estava conversando comigo, ela estava falando sobre decorar a Bíblia. Sim. E o que eu falei para ela foi, olha só, melhor do que decorar é aprender É verdade. a Bíblia.
Com certeza. Você não precisa vomitar tudo que você não precisa decorar e dizer que sabe o que está escrito lá. Você precisa entender o que está escrito lá. Exatamente. E fazer. Né? E Deus está muito mais nisso, no fazer, do que do falar que faz. Muito mais. Né? Não existe evangelho sem prática, né? Um evangelho teórico, ele não funciona, ele não vai gerar fruto. Bonito falar bem, eu gosto. Embora eu não fale bem até hoje. Mas... eu não tô aqui também, né? Nós não estamos aqui para dizer que as pessoas não precisem conhecer, não se dediquem a estudar, não se dediquem a melhorar no falar. Não é isso, mas o principal não é. Né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não sabem falar direito, mal sabem ler direito, mas pregam aprenderam. O evangelho de uma forma... Mas aprenderam. Exatamente. Pregam o evangelho com a sua vida. E esse é o principal. É pregar com a sua vida. Né? Conta pra gente, claro que você não pode falar em nome de todas as igrejas, mas conta pra gente como é a dinâmica dessas ações sociais que as igrejas fazem. Explica pra gente como é isso, que a gente sabe muito bem que as igrejas, né, como você falou, as igrejas sérias não querem cartaz. Mas a palavra também diz que a gente precisa dar honra a quem tem honra. E eu acho que esse espaço aqui é um espaço para isso. Me sinto à vontade em dar essa honra, tá? Conta pra gente como é que a igreja age em prol do social. Sim. Eu não falei no começo, mas eu sou pastor numa igreja de Nova Vida, né? Igreja de Nova Vida no Andaraí, lá no bairro do Andaraí. Antes já fui por 5 anos pastor da igreja de Nova Vida lá na freguesia em Jacarepaguá. Hoje estou lá no Andaraí, na igreja do Andaraí, servindo junto lá com o pastor Wellington. E a igreja de Nova Vida... Um abraço, pastor Wellington. A igreja de Nova Vida, ela tem ela tem algo que eu assim, achei muito gratificante, interessante e até que me fez ficar, né? Vim de outros lugares. A gente trabalha ali a ação social de uma forma que não fazendo propaganda do que estamos fazendo, e você sabe, conhece muito bem isso, mas a gente vivendo a prática e tentando fazer aquilo que é possível dentro da realidade de cada igreja. Então, por exemplo, o nosso trabalho social hoje tem sido focado muito nas pessoas em situação de rua. Né? Um foco maior, né? Embora a gente faça outro tipo de ações, mas um olhar para essas pessoas que vivem à margem, né, da sociedade, que muitas vezes não são enxergados no meio da rua, que estão ali e muitos passam e sequer olham para aquelas pessoas, como a parábola do bom samaritano, né? E muitos até que carregam sobre si uma placa, né, interior de cristão, né? Que verbalizam esse cristianismo, né? Mas que muitas vezes no dia a dia não agem dessa forma. E o foco das nossas ações sociais tem sido olhar para essas pessoas, né? Enxergar essas pessoas. Eu lembro, né, que quando cheguei na Igreja de Nova Vida, nós, lá em Vila Isabel, eu fui ensinado a ter esse olhar, na verdade motivado, não ensinado numa sala de aula, mas motivado por ações que eu via sendo praticadas. Por exemplo, o Desintoxicação, que é o trabalho ali que você fazia, que o Valdir. Né, fazia, né? E esse cuidado sempre de olhar para aquelas pessoas que eram necessitadas, né? Da ajuda que quantas pessoas foram ajudadas que viviam em situação de rua, né? E que foram trazidos para o seio da igreja. E eu lembro que isso tudo me trouxe uma motivação de querer participar disso tudo. Foi algo que, sabe, se conectou comigo. E eu lembro que a gente começou ali, já se fazia um trabalho que a gente chama de PAS, né, dentro da Nova Vida. É o nome que eu estava tentando lembrar. PAS, que é a abreviação de Pão, Ação e Salvação. Né? Onde nós fazemos um trabalho de ir às ruas, entregar, sim,
comida, entregar, sim, vestimenta, né? Mas, além disso, entregar o evangelho, né? Entregar o evangelho na prática. E aí muitas pessoas falam, mas levar comida, levar roupa, assistência social, mas isso não muda a vida de ninguém. Mas falar de Jesus para uma pessoa com fome, falar de Jesus para uma pessoa que está passando por aquilo que está passando e você não suprir o mínimo da necessidade daquela pessoa, de fato não é falar de Jesus. Né? De fato não é. Porque Jesus supria essas carências. Né? Jesus, quando foi pregar, ele para multidões, ele se preocupava em alimentar aquelas pessoas. Né? Ele partiu o pão ali, ele fez o milagre, né, do pão, dos pães e dos peixes, alimentou as pessoas para depois ele falar, né, do evangelho. E é essa forma, a gente precisa suprir, no mínimo, uma necessidade básica daquelas pessoas e tentar, e aí sim, a palavra de Jesus ela se completa quando você vai falar, porque você vai pregar e as pessoas vão ver o amor de Jesus através da tua ação também. Né? E fica muito mais fácil falar de Jesus quando você entende isso. Então, esse trabalho que a gente faz. Aí eu lembro na época que a gente ia, entregava a comida, a gente, né, se reunia sextas-feiras, ia à noite, ia para entregar as marmitas e tal. Mas um dia Deus me tocou, né, e eu conversei com o pastor Alexandre, né, na época, eu falei, pastor, eu acho que a gente podia fazer um pouco diferente. Ao invés da gente ir lá fora levar, por que a gente não traz essas pessoas para cá? A gente tinha uma varanda boa, né? Tem lá na igreja uma varanda boa. Eu falei, por que a gente não busca essas pessoas e a gente serve a eles aqui, na igreja, né? A gente não proporciona que eles venham, tomem um banho, que eles coloquem uma roupa melhor, que eles se sentem à mesa conosco aqui, a gente os sirva e a gente conversa. Que são um igual a gente. Exatamente. E aí o pastor, poxa, gosto da ideia. Tem a liberdade para fazer. Sempre. Né? Tem a liberdade para fazer. Duvido que seria diferente. Ele tem a liberdade para fazer, Anderson. E a gente começou a ir buscar as pessoas na rua. A gente seguia ali pela 28 de setembro, né? Muitas pessoas em situação, e até hoje é assim. Trazia as pessoas para dentro da igreja, né? Sentava com elas. E eu lembro que eu conversava na época, eu estava ali liderando o Ministério de Evangelismo, de Ação Social da igreja. E eu lembro que eu conversava com as pessoas que estavam ali envolvidas conosco e dizia para eles assim, olha, quando a gente trouxer as pessoas para cá, a gente vai sentá-los aqui, a gente vai servi-los, a gente vai sentar do lado, a gente vai perguntar o nome, a gente vai tentar conhecer um pouco da história, porque isso é você incluir, isso é você fazer com que as pessoas se sintam bem, né, acolhidas, poxa, estão se importando. Não é simplesmente chegar aqui, tomar uma comida, veste uma roupa e vai embora. Né? E para eles entenderem que tem um caminho para cá. Né? A ideia era essa, olha, domingo, né, quando você estiver aí, ó, vem aqui de manhã, a gente tem aqui um culto de manhã, tem um café da manhã aqui, que a gente sempre teve lá, e você vai tomar um café conosco e você vai vem, tem a liberdade para estar aqui dentro. Né? Você não é diferente de ninguém que está aqui dentro bem arrumado, né, bem vestido. Não, você é um igual. Né? É um igual. Sua situação hoje é diferente, mas o mesmo Deus que tem dado a essas pessoas que você hoje enxerga com uma certa distância e que estão dentro das igrejas uma vida melhor, pode dar isso para você também. Te fazer a pergunta que, de repente, menos pessoas ficaram longe. Algum problema da pessoa ter sido macumbeira? Nenhum. Algum problema da pessoa ter sido, sei lá, não, bandista, candomblecista? Não há problema nem de não ter sido ou de ser. Boa. Ela vai deixar de poder entrar? Não. Okay. Muito pelo contrário. Pode prosseguir daí. Porque, só para ficar claro. Para nós, Jesus ele nunca fez acepção de pessoas, né? E a igreja não pode fazer isso. Por mais que a gente faça, não todo mundo, mas por mais que a gente faça, e isso afasta pessoas mesmo, em alguns casos tem gente que faz mesmo e afasta pessoas, é melhor deixá-la longe do que tentar trazer para perto, por mais que pessoas façam, Jesus não fez. Não fez. E lá, graças a Deus, não faz. Graças a Deus, nas nossas, pelo menos igrejas que nós conhecemos. Oi? André,
Só corrigindo que eu sei que você não falou por mal, mas chamar de macumbeiro é um termo pejorativo, tá? Desculpa. Então me corrija aí, o que é? Que macumba, na verdade, é um instrumento musical, mas nem é esse o caso, é porque acaba sendo um termo muito pejorativo realmente para as pessoas de matriz africana. Então, assim, é só para... Então, galera da matriz africana, olha aqui, ó. Nada contra, muito pelo contrário, tá? Estou aprendendo e quebrando muitos paradigmas na minha vida. E, enfim, aprendi errado e fui corrigido agora. Peço perdão. Religiões de matriz africanas, correto? Correto, isso aí. Valeu. É porque não existe só Umbanda e Candomblé, existem outras. Então, assim, o matriz africana engloba todas elas. É porque como eu não conheço quase nenhuma, né? Enfim. Ah, beleza, obrigado. Isso aí mas a gente não pode fazer qualquer tipo de acepção, de maneira nenhuma, a igreja não pode fazer. E a gente tem que estar disponível a acolher todo mundo, né? A estar nessa comunhão, a trazer para próximo, né? Porque é assim que Jesus fazia. Jesus trazia para próximo para poder falar do evangelho. Então, eu vi muito essa coisa do social ficar protocolar, né? Essa coisa a gente vai dar comida, o cara não vai e tal, e a preocupação da pessoa ir até nós ou não, até que eu ouvi, e eu estava aderindo a esse protocolo, entendeu? De tentar formatar a coisa de um jeito, peraí, a gente vai dar comida, mas ele vai ter que ir lá e tal. E eu estava caindo nesse erro até que uma amiga chamada Daisy, trabalha com eventos, ela disse assim para mim: eu passo lá na Cracolândia e eu olho aquelas pessoas lá e eu dou comida para elas. Dane-se se pensam que eles vão pegar comida e vão vender e vão desfazer. Eu não tô nem aí. Eu tô vendo a pessoa, ela tá com fome lá naquela hora. Eu tô vendo a pessoa com fome. Eu vou parar e vou dar. E acabou. E acabou. Ela se despiu dessa questão de fazer esse link e ela quis, como bom pastor, ela quis fazer a ação. E ela é assim até hoje, sabe? Ela passa, ela vê, ela alimenta. Ela dá um jeito de alimentar aquela pessoa. Ela chegou a um ponto que ela estava pensando demais. Ela também passou por isso. Sim. E fez. E ela faz, né? Ela e ela, né? Por onde passa. Participando de ações integradas com pessoas ou não, independente se ela estiver passando sozinha. Se ela vê alguém com fome, ela dá. Ela vai alimentar. Isso é muito bom. Isso é importante. A gente... De fato, para a gente poder ajudar as pessoas, a gente não pode ser muito protocolar. Por exemplo, esse exemplo que você deu. As pessoas estão ali, já tem todo um peso, uma questão com relação à dependência química. E se a gente fizer esse tipo de julgamento, a gente vai deixar de ajudar. E quando, na verdade, ali, o que precisa ser feito? A gente precisa tá com fome, a gente precisa dar aquilo que é necessário naquele momento. Estar, né, ter uma dependência química ou não, isso não vai tirar a fome que ela está sentindo. Então, a gente não dá para olhar para isso. E se a gente for ver, quando a gente faz essas ações sociais de rua, e muitas vezes a gente faz isso também de ir para o centro da cidade, né? E você vê pessoas de todo tipo e convivendo. Tem pessoas que estão ali na rua por causa do vício, mas tem outras convivendo entre elas que não são nem viciadas, mas que não têm um teto. Sim, que a situação financeira, né, levou a pessoa a precisar de estar ali. Né? Então, como é que você vai fazer? Na hora que você vai trazer o alimento, você diz, não, você é dependente químico, eu não vou te dar por conta disso. Não, a gente tem que ter... Lógico que a gente toma todos os cuidados necessários, porque, às vezes, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que ter, né, discernimento para saber o momento, né, de chegar, como chegar, né? Tem que ter... Onde chegar, onde pode ir, onde não. A gente tem que... Isso, a gente conversa antes de sair com as pessoas, né? Porque tem pessoas que querem participar e assim que chegam,
quando não tem experiência, a gente vai explicando, né? Não ser invasivo demais na abordagem, tem que ter todo um cuidado, mas você não pode deixar de estar. Né? Como é que é? Até onde vai o emocional aí? Porque eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Sim. E aí você responde. Nosso país sofreu mudanças. Nós, enfim, em alguns aspectos descemos ladeira abaixo a tal ponto de... Eu não sei se onde você mora acontece isso, tá? Mas acontece onde eu moro. Eu saio de casa com um saco de lixo, eu sei que não tem nada naquele lixo que dá para aproveitar. Nada, nada. E eu chego na lixeira, eu não consigo jogar o lixo na lixeira, porque já tem uma pessoa lá me esperando para pegar o meu lixo, para abrir aquele saco, para ver se tem alguma coisa que ele tire proveito. Eu fico muito mal, porque eu não sou uma pessoa de posses. Não tem como pegar esse cara pela mão. Não, vem cá, cara. Toma aqui uma casa e um emprego. Eu não tenho esse poder. Gostaria. Mas eu fico me sentindo mal, sabe? Impotente. Porque cada dia é um. Então tem uma porção. Tem um rodízio para pegar sacos de lixo. Eu moro em comunidade. Então, numa pessoa que mora em comunidade, não tem nada dentro daquele saco de lixo que se tenha proveito, porque a gente não joga qualquer coisa fora. A gente joga fora o que realmente não vai ter proveito. E eu me deparo com uma pessoa que ainda está precisando mais do que eu ainda daquele lixo que, no meu ponto de vista, não tem nenhum valor, não tem nada ali que vai agregar, só tem resto de comida misturada, enfim. O que tem no lixo, né? Sim. Não vou dizer aqui. E aí vocês se mobilizam para estar ajudando essas pessoas. Até onde você falou de preparo, né? Tem que ter o preparo e tal. Até onde o emocional não é atingido ao ponto de você terminar um trabalho desse, entendendo que você não mudou o mundo, você não mudou a condição social de ninguém, Sim. Você alimentou naquela hora. E você está entendendo que, passado o efeito daquilo que a pessoa comeu, a pessoa vai sentir fome de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Como é isso? Você vai para casa, tendo feito um trabalho maravilhoso, mas entendendo que... eu não vou dizer enxugar gelo, que eu não acho que seja isso, não. Tá? Vale a pena fazer o que se faz. Mas como fica esse equilíbrio? Essas questões todas que eu estou colocando aqui, acho que você entendeu. Sim. Como é que fica isso na cabeça das pessoas que fazem esse tipo de trabalho? Olha, André, realmente é difícil. Tem situações que a gente vivencia que realmente a gente, quando acaba aquele trabalho todo ali, além disso que você colocou, que realmente assim, a gente vai estar suprindo emergencialmente, né, aquela questão momentânea da pessoa. Mas ela amanhã vai passar para continuar... Né? O momentâneo é todo dia. Todo dia, né? Todo dia. E isso entristece muito, porque a gente não pode fazer muito além do que a gente faz. Entristece porque a gente sabe que as pessoas estão passando por isso por conta de um sistema governamental também muito ruim, né, ao longo dos anos, que faz com que as pessoas cheguem a esse ponto e que os governos não se importam com essas pessoas. Né? Eu lembro muito bem quando a gente teve o evento da Eco 92 e depois das Olimpíadas aqui, a gente não via quase pessoas em situação de rua. E aí você... Por quê? Porque pegaram as pessoas, cuidaram das pessoas? Não, simplesmente tiraram as pessoas a fórceps, né, na marra das ruas para esconder dos turistas. Mas as pessoas não... O cuidado, de fato, de olhar para aquela situação e tentar ajudar a mudar, infelizmente, a gente não vê do governo. Dos governos em geral. Né? Mas... E aí, a gente faz o que a gente pode fazer. Mas é triste. Às vezes tem situações, André... eu mesmo, por muitas situações assim...
E algo que me toca muito, que realmente me deixa, às vezes, muito mal depois disso tudo, é quando a gente vê famílias, crianças, famílias inteiras, uma família inteira com crianças nessa situação. E que a gente sabe que além dos pais, aquelas crianças ali, elas vão sofrer ainda mais se aquela realidade não for mudada, porque vão crescer naquela situação de necessidade, e daí muitas outras coisas podem acontecer por consequência disso, e entristece muito. Eu já passei por situações assim de ver crianças, assim, famílias, e que a vontade que você tem é pegar e levar para dentro da tua casa. Essa é a vontade que dá, né? Infelizmente, a gente não pode fazer, mas é você olhar aquela situação e você pedir, né, a Deus que, né, ajude aquelas pessoas mais. É o que eu entendo que a gente pode fazer. É a gente fazer o que a gente pode fazer e dentro, sem uma limitação, né? Sem colocar uma limitação. É fazer sempre o melhor que você pode fazer. Mas, às vezes, a gente é frustrante no sentido de você achar, poxa, e amanhã, né? E amanhã o que eles... Será que vai ter alguém aqui para fazer? Né? Será que vai ter alguém aqui para ajudar, a suprir? E aí eu acho que entra também o evangelho nesse sentido de a gente não só entregar, né, a comida, mas a gente falar do evangelho para essas pessoas. Porque quando a gente fala do evangelho para essas pessoas, de um evangelho de amor, de transformação, de mudança, né, de superação, porque esse é o propósito do evangelho, de tirar as pessoas de um local de sofrimento e trazê-las, né, para uma realidade de entenderem que não foram criadas para isso, né? Não foram criadas para viver isso, né? E que tem alguém, uma pessoa que é Jesus, uma pessoa de Jesus que está ali, que pode ajudá-los a mudar essa situação. Então, como eu falei, a gente entra com aquilo que a gente pode atender a necessidade material naquele momento, e para que a gente possa trazer o evangelho, para que o evangelho possa trazer a essas pessoas um abrir de olhos, né, de enxergar uma realidade que elas possam viver melhor, né, e buscar se aproximar dessa realidade. É isso que me motiva a continuar a fazer, ainda que a gente veja situações que a gente se entristeça, que a gente acha, puxa, queria fazer mais, mas a gente não pode, pessoalmente não pode. Mas quando a gente consegue falar do evangelho, a gente planta uma semente ali e que a gente crê que possa crescer e dar frutos, sim, né? Sim. Dar aquela situação. Sim. Anderson. Oi. Anderson, você falou sobre o governo aí, né, que não ajuda muito. Mas quando existem políticas públicas, elas são muito criticadas também. Acontece de ser muito criticada. Aí acaba que se gera uma discussão entre, porque as pessoas querem fazer por vaidade, que acontece muito, e não querem que o governo se intrometa. Em São Paulo tem a Cracolândia, né, que é gigante, está tendo vários debates sobre isso atualmente, e uma das políticas públicas que teve lá que começou a dar um pouco certo foi quando o Haddad estava lá no governo, e ele estava dando emprego para essas pessoas, dando moradia, humanizando de fato aquelas pessoas que são humanas, que estão ali naquela condição. Se tivesse uma política pública realmente que funcionasse, você acha que diminuiria muito essas pessoas morando na rua? Se tivesse realmente um governo eficaz, que ajudasse, como você vê isso? Eu acredito que sim, e mais que isso, eu entendo que essa é uma responsabilidade verdadeiramente dos governos, né? Eles têm que implantar essas políticas e adotar essas políticas para que essa situação possa mudar, porque o que a gente faz em paralelo a isso, né, como a gente está falando, né, que o André bem colocou aqui, são ações pontuais que não vão mudar essa realidade, eles vão ajudar a mais um dia a pessoa, né, suprir aquela necessidade, e nem todos os dias vai ter quem esteja lá fazendo isso. Então é importante
importante que haja essas políticas públicas que se volte de verdade para fazer com que essas pessoas possam ter uma outra opção. Infelizmente, às vezes as coisas são feitas a nível de promoção, né? Tem muitos que fazem a nível de promoção e não são ações efetivas, são ações para se promover e que elas não prosseguem, né? Elas vão até determinado tempo e que seja útil para aquele político que está fazendo, para que ele seja bem visto, às vezes, pela sociedade e ele possa continuar a ganhar eleições, mas elas não continuam. Ou, às vezes, acontece também de políticas serem empregadas, boas políticas serem empregadas, muda o governo, o outro governante, porque não foi ele que fez, ele tira. Tira fora. Porque ele não quer continuar dando, entre aspas, bom cartaz para o político anterior. E isso é um absurdo muito grande que a gente vive, né? É uma realidade totalmente diferente do que aquilo que deveria ser. Então, eu sou totalmente a favor. É a mesma questão, né? Como muitas, tirando o foco do governo, mas trazendo não só para igrejas, mas para ONGs, para todos aqueles que muitas vezes fazem um trabalho de ajuda, de ação social às pessoas, né, em situação de rua e outras pessoas necessitadas em geral. Muitas vezes tem organizações, e eu incluo também religiosas, igrejas, associações, muitas vezes fazem isso para autopromoção. Fazem por autopromoção. Sabe? Eu vou fazer, eu vou fotografar e eu vou colocar na rede social para todo mundo saber. E olha, poxa, como aquela organização ali, ela é caridosa, como é boa, olha, ajuda. Isso muitas vezes é autopromoção, mas isso não é feito com uma constância, não é um projeto contínuo, não é algo que tem continuidade. É para realmente, né, ser enxergado pelas mídias, nas mídias, como uma boa instituição, e as pessoas, a partir daí, vão procurar, né? Vão procurar essas instituições. Mas, ainda assim, que façam por isso. Que seja. Que seja, né? Que façam. Eu não rejeito, assim, eu não costumo... não, porque se você não está fazendo com um propósito bom, não faz. Não, faz, porque ainda que o seu propósito não seja bom, você está ajudando lá. Indiretamente, você está ajudando aquelas pessoas. Então, eu acho que a gente está num tempo que a gente não deve muito se preocupar, né, com o que o outro não faz ou porque não faz. A intenção do outro, tá, né? Chegando aqui o alimento. Se chegou, né? E outra coisa também, a gente não se preocupar muito com o que o outro não faz, né? A gente se preocupa com aquilo que a gente pode fazer. Se o outro não faz, eu já ouvi muito isso e aprendi isso, porque eu também já pensei assim. Em contextos assim diferentes, às vezes em contextos dentro da própria instituição, da própria igreja, lá atrás, no começo, de eu às vezes me chatear, me entristecer e às vezes não querer mais fazer certas coisas porque o outro não estava fazendo. Porque eu olhava assim, peraí, só eu e mais 2, 3 estão fazendo e tem mais uns 30 que estão aí que não fazem nada? Não, peraí, isso é injusto. Não vou ficar com essa sobrecarga. Não, vou fazer mais. E aí um dia eu ouvi numa dessas minhas reclamações, né? Porque eu fazia muitas reclamações, eu era muito chato. fui aprendendo ao longo do tempo algumas coisas. Mas numa dessas reclamações eu ouvi algo que ficou para mim e mudou totalmente a minha visão. Que foi exatamente essa frase. Olha, não importa o que o outro não está fazendo, né? E você não tem que procurar fazer para ser melhor do que o outro. Faça o seu melhor. Quando você fizer o seu melhor, já está bom, né? Já está bom. Você já vai estar ajudando e Deus vai estar se agradando disso e você vai estar ajudando. Então, faz o seu melhor e deixa o outro. E aí eu entendi. Assim, eu entendo assim, quando eu faço, eu estou tendo a oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. Se o outro não aproveita a oportunidade dele, o problema é dele. O que eu posso fazer, né? O importante é eu procurar aproveitar a minha e não querer fazer para ser melhor do que o outro.
é querer fazer o meu melhor, e isso basta. Então, se todo mundo pensar um pouco assim, né? Cada um fizer um pouquinho. Não, eu posso fazer até aqui. Às vezes, para um, pô, isso que eu posso fazer é muito pouco, porque o outro pode fazer muito mais, mas ok. Ok, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou agregando alguma coisa. Então, isso vai mudando o olhar da gente, mas isso também é maturidade, né? A gente vai vivenciando, vai crescendo e as coisas vão mudando. Ligando menos para algumas coisas e perdendo a fazendo uma observação. Eu estava conversando outro dia com um morador, né? Ele é motorista de Uber, ele morava em São Paulo e veio para o Rio. Então, ele estava falando em relação a toda a situação que acontece na Cracolândia, com dependentes químicos e moradores de rua. Ele me explicou assim, isso aí nunca vai melhorar, palavras dele, porque isso é feito de forma de uma especulação imobiliária. Exatamente, eles vão remanejando essas pessoas dos lugares para que ele seja desvalorizado. Ao desvalorizar, as imobiliárias compram, valoriza aquele espaço e ganha dinheiro em cima. Uau. Então, eu estava me explicando desse ponto de vista. No início, achei muito interessante, né? Porque a gente pensa... Aí depois que ele falou, aí passa a entender aquele descaso do governo, por da má vontade em querer justamente tratar, né? Ter esse cuidado com os moradores de rua. E eu queria só emendar também, numa outra pergunta, assim... Como que as ações sociais podem ajudar a combater a estigmatização e a discriminação enfrentadas por pessoas em situação de rua? Eu entendo. Isso, eles sofrem, além das necessidades, né, do dia a dia, materiais mesmo, sofrem muito com relação a exatamente esse preconceito e essa discriminação. E a gente tem que... fazer não... assim, às vezes a gente tem que promover um entendimento, e isso vai muito da sociedade também, no geral, dentro do nosso universo, e cada um dentro do seu, da gente conseguir passar essa visão, né, de que aquelas pessoas que estão lá, elas não, muitas vezes estão lá porque querem. Tem algumas pessoas que pensam isso, estão lá porque são vagabundos e não querem trabalhar. Então, estão lá porque... se viciaram porque quiseram e não saem disso porque não querem. Tem muita gente na sociedade que ainda pensa dessa forma, que as pessoas que têm uma dependência química, elas não param porque elas não querem, né? E muitos estão naquela situação de rua porque não querem trabalhar. E isso vai muito da gente poder fazer ações dentro do nosso ambiente, dentro dos locais onde a gente está inserido, de trazer esse entendimento que não é assim, que as pessoas não estão ali porque querem. Imagina, se você parar e pensar, né? Quem quer ficar numa situação daquela, né? O dependente químico, semana passada eu estava vendo um programa na televisão onde estava mostrando, acho que foi até o Profissão Repórter. Exatamente, Profissão Repórter, em que eles fizeram, né, uma matéria muito grande sobre os dependentes químicos. E você via algumas pessoas que elas queriam sair daquele momento, mas elas não tinham força para sair, né? Elas não tinham força. E a gente vivenciou isso com algo pequeno, né, dentro da realidade, mas a gente vivenciava isso naquelas reuniões do Desintoxicação, né? A gente via pessoas ali que elas estavam ali, né? Elas participavam, elas queriam sair daquele momento, mas elas não tinham força e elas precisavam de ajuda, de acolhimento, de ajuda. E ficavam mal mesmo por, às vezes, não conseguir. Não conseguir, né? Então, assim, mas isso tem que ser conscientização. A palavra é conscientização, e isso tem que ser feito dentro de todos os locais onde a gente puder estar. Dentro da igreja, a gente falar, e as igrejas precisam entender que precisam trazer à luz essa situação, que não é uma situação em que a gente não tem que passar despercebido, faz parte, tem que fazer parte de uma rotina de dentro das próprias instituições, isso da igreja, de a gente fazer as pessoas olharem para esse quadro e não acharem um problema incômodo, né? Esses caras estão aqui na calçada, eu passo, estão me incomodando, né? Olhar para aquela realidade e entender que ali
eles precisam de ajuda. Caramba, por que essas pessoas estão aqui? Porque essas muitos pessoas pensam estão assim, né? Muitos pensam isso, para vocês verem, e isso o poder público também faz. Por exemplo, a gente, quando faz esse trabalho, muitas vezes a gente leva cobertores, né? Porque é o que precisam, principalmente nesse tempo, agora que a gente está vivendo inverno. A gente sai, compra os cobertores e entrega. E quando muitas vezes vem a Guarda Municipal, os órgãos públicos, né, que vêm fazer essa rotina, né, de tirar as pessoas das ruas, fazer... Muitos recolhem, tomam aquilo que foi doado dessas pessoas, jogam num caminhão de lixo e levam. Então, assim, é fora de realidade, muitas vezes, um pensamento desse, de enxergar aquela pessoa e assim, não, o pouco que ela tem, eu ainda vou tomar. E há pessoas que pensam dessa mesma forma, até pessoas que, se acordarem de manhã e tiver um morador de rua na sua calçada, vão ligar uma mangueira e vão jogar água para ele sair. Não vão se preocupar com o mínimo de sanar uma necessidade emergencial daquela pessoa. Então, eu acho que faz parte de conscientização para que a gente possa conseguir ajudar, né, a sair dessa situação. É o poder público, mas também a sociedade em geral. Não é só o poder público, a responsabilidade maior é do poder público. Mas a gente, como cristão, como pessoas cristãs principalmente, a gente tem que olhar para isso e tem que se incomodar e entender que a gente precisa atuar. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. Outra pergunta, Anderson, só para ver o seguinte, só em relação ao que você falou do dependente químico, de você ter esse acolhimento, vocês costumam fazer esse acolhimento dependente que queira voltar para a família? Como que é feito isso? Boa. O trabalho que a gente hoje, por exemplo, a gente tem parcerias com alguns centros de reabilitação, né? Cristãos que têm todo uma forma de ajudar aquelas pessoas, em primeiro lugar, a saírem daquele momento de dependência, né? Que é o essencial para que eles possam voltar a uma rotina, né? E quando a gente tem acesso a essas pessoas e quando elas querem, né? Porque a gente não tem como obrigá-los. Muitos, num primeiro momento, até querem, mas quando você diz, então, a gente tem um local para que vocês possam passar um tempo. Não, internada eu não quero ficar. Né? Mas muitos querem. E às vezes chegam na igreja assim, e muitos às vezes já chegam procurando exatamente isso, porque já não suportam mais viver aquela situação. Então, a gente encaminha para esses locais, né, que lá eles ficam internados, né, no local, ficam lá por no mínimo 3 meses, para exatamente fazer, em primeiro lugar, essa desintoxicação, né, e ali eles são alimentados, são tratados a nível de saírem daquele quadro. E a partir daquele momento, no que se pode, as instituições ajudam e a igreja também tem que fazer esse papel. Posso falar pelo que eu vivo, né? No que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa a voltar à realidade dela, a buscar a família, a estar perto da família, a gente faz. A gente já teve casos, o André vai lembrar, isso da época que lá atrás, quando estávamos lá, né, lá em Vila Isabel, da igreja tirar pessoas de rua, pagar inclusive quarto, né, para que pudessem viver, alugar kitnet para que as pessoas pudessem viver durante um tempo, procurar que as pessoas tenham trabalho para essas pessoas poderem seguir a vida, né? Então isso é importante ser feito à medida que a igreja possa fazer, as instituições possam fazer, elas devem fazer, né? Então, assim, eu venho de uma realidade de enxergar isso, desse amor, né? E eu dou graças a Deus até por isso, porque muito que eu vivo hoje foi porque eu vi acontecer, né? Eu vi sendo feito. Então, eu acho que é isso. A gente tem que, mas no primeiro momento, essas pessoas precisam ser encaminhadas para algum lugar que elas possam
saírem desse momento da dependência, porque senão não vai andar. Até porque vão estar com pessoas mais capazes e preparadas para esse momento também, exatamente, né? Que é um momento delicado. E tem que saber, são profissionais, pessoas que sabem trabalhar e que de fato vão ajudar, porque se a gente tentar, muitas vezes a gente acolhe, mas a gente não tem como, não tem ferramentas. A gente tem um coração, mas a ferramenta a sabedoria a gente não tem. Para tratar, né, tecnicamente, a forma certa de fazer com que a pessoa saia daquilo, a gente não tem. Então tem as instituições, e tem muitas instituições cristãs que fazem esse trabalho e que não cobram nada. A gente, muitas vezes, quando a gente envia uma pessoa para lá, o máximo que a gente faz é mensalmente dar uma ajuda lá, como muitas igrejas fazem, se reúnem para ajudar aquela instituição a se manter e as pessoas serem tratadas lá. Então, esse é o que a gente geralmente faz. É uma forma de a gente poder contribuir um pouco mais. Eu sei que você disse, né, poxa, a gente não imagina a pessoa querer ficar numa situação dessa, mas já aconteceu de se abordar a pessoa, não, eu quero ficar aqui. Já aconteceu isso com você? De alguma situação? Não necessariamente assim de... Eu já passei por situações do tipo, a gente está fazendo trabalho na rua e a gente querer levar a pessoa, não, vamos conosco, lá para... A gente vai levar vocês lá para a igreja, no local onde você vai ter condições de tomar um banho, de você vestir uma roupa limpa, melhor, de você se alimentar e ter negativas. Não quero. Já aconteceu também de a gente indo levar o alimento, a pessoa rejeitar. Já aconteceu. Não quero que a gente... Você tem dinheiro para me dar? Isso já aconteceu. Algumas vezes, quando a gente vai, não, comida eu não quero não, mas se você tem R$5 aí para me dar. Por quê? Porque a comida para ele, não, mas ele queria os R$5 para droga, para o consumo. E isso é uma coisa que a gente ensina na igreja a não fazermos. A gente não dá dinheiro. A gente não dá dinheiro para ninguém na rua. Se você... Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente dá o dinheiro, a pessoa não vai se alimentar. Não. Ela vai pegar aquilo e ela vai consumir mais droga. Então, se a pessoa te aborda, é uma das coisas que a gente ensina na igreja. Se a pessoa te aborda na rua, você pode me dar aí um dinheiro para eu comprar alguma coisa para eu comer? Não, vamos lá que eu vou comprar para você e eu vou te dar. E aí você vai lá, compra um lanche, dá na mão da pessoa e você vai... Mas se você der o dinheiro... Aí muitas pessoas, quando você fala isso, eles dizem assim, não, eu não quero. Não, deixa pra lá, não quero. Porque a intenção não era o alimento. E quando é o alimento, eles vão. Sim. E muitos vão. Não, vamos lá. Não, tá bom. E tem pessoas que já te abordam assim, não, eu não quero dinheiro não. Você pode comprar aqui um salgado e um refrigerante, um suco pra mim? É porque realmente passando pelaquela necessidade que tá com fome. Então, mas tem essa realidade. Às vezes as pessoas não querem porque... eu entendo até que muitos, na verdade, não é que não quererem sair daquela situação, porque eu acho que um ser humano não querer sair de uma situação, mas às vezes não tem a força. E para ela, o mais importante, naquele momento, é satisfazer o agora e o vício dela, que está ali, muitas vezes, gritando contra o corpo dela. Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando ela não quer ser internada, acho que ela tem de ser internada no dia até a igreja, ou se alimentar, acho que ele tem um pouco de medo de ficar preso, dessa questão compulsória que estava tendo. Acho que acontece um pouco disso, um pouco de medo. Sim, tem Boa. isso. Pode ser isso, a pessoa às vezes não vai porque ela acha que fica em dívida, porque eu já fui fazer ação social na igreja, a gente quer levar a pessoa para a igreja, para a pessoa mudar de vida, enfim, se converter, tudo isso. A pessoa pode ficar com esse receio de, poxa, mas eu não sou crente, eu não quero ir lá, tal. E aí, poxa, o rapaz vai me levar, aí eu vou ficar sem graça de não voltar, tal. Tem algum caso assim? Você percebe isso? Você acha que isso acontece? Nesse sentido, eu acho que não, mas até porque eu acho que eles não se preocupam muito com isso. Mas eu acho que mais com o que a Ana falou, às vezes tem medo de vamos conosco e de repente ser internado compulsoriamente, como ela está dizendo. Eu acho que muitos às vezes ficam pensando, não, eu acho que eles estão querendo atrair a gente para poder internarem a gente, de ser a nossa
ser a nossa vontade, né? Então, isso eu acredito muito que tem assim, porque às vezes se assustam, né? Quando a gente faz uma abordagem, com a abordagem na rua, quando eles estão lá, muitas às vezes, né, nos recebem assim com... por isso que a gente não pode chegar de qualquer jeito, inclusive, né? Você tem que ir falando com eles, né? A gente já dizendo qual é o seu propósito ali. Não, a gente tá aqui, a gente quer dar o alimento para você e abrindo uma comunicação com eles, sem chegar muito próximo de uma forma abrupta. Às vezes as pessoas estão dormindo nas ruas e tem pessoas que não sabem fazer essa abordagem, que vão lá, sabe, acorda a pessoa assim. E eles recebem isso como uma invasão, Sim, né, da privacidade deles. E você tem que respeitar. Tá dormindo, você vai lá e acorda a pessoa, acorda aí, né? Não é assim. Então a gente, quando vai fazer esse trabalho, a gente não bate, tá dormindo, a gente chama, né, de distante, para ver se a pessoa vai despertar. E quando ela desperta, muitos quando desperta e vem, né, já vem que você tá com o alimento na mão, eles já mesmo se levantam. Tem outros que olham para você assim, vira pro lado, descobre a cabeça de novo, e aí é respeitar o espaço. Deixa eu dormir. É respeitar o espaço da pessoa. Ela Sim. Né, não quer e ponto final. Esse é o grande detalhe, né, de se ter sabedoria até para ajudar as pessoas. Porque tem pessoa que assim, eu vou ajudar, e ela tem que querer minha ajuda, né? De qualquer jeito, ela tem que querer. Tá dormindo, acorda. Não, peraí, acorda. Não quero, não quero. Não, mas peraí, você tá aí nessa situação, como você não quer? Você tá aí nessa situação, você tem que querer, né? A gente invade, a gente acaba, ao invés de levar a algo bom, né? Que é, de fato, a nossa proposta de levar para essas pessoas o amor de Jesus, a gente acaba ganhando antipatia. Aí, a partir dali, eles não aceitam mais ninguém. Sim. A partir de uma aproximação brusca e dessa forma, né, uma invasão, a partir dali você acaba fechando a porta para outros que queiram fazer de uma outra forma. Quando a pessoa diz, não quero não. É crente, não quero não. É igreja, não quero não. Por quê? Porque às vezes faltou sabedoria para se fazer essa aproximação. Então a gente tem que ter esse cuidado de não invadir o espaço de ninguém. Sim. Eu sou caseiro, né? Então eu saio muito pouco. Mas quando eu estava atuante, alguns anos atrás, eu via que não só a igreja, diversas instituições faziam esse trabalho, e a gente sempre via instituições fazendo doações. Parecia até que havia uma agenda intrínseca ali, sem combinar. No dia seguinte, sempre tinha uma outra igreja, sempre tinha uma outra instituição ali fazendo essa ação. Eu tive a impressão, e aí você me corrija, você está atuando e você pode ver, que isso diminuiu. Diminuiu essa frequência, esses trabalhos sociais de rua diminuíram? Ou você não teve essa percepção, é só algo meu, da minha cabeça? Olha, eu acho que pós-pandemia, de fato, eu tenho visto uma diminuição, sim. Acho que pós-pandemia, não sei também se por conta da realidade, da situação financeira também, né? Diminui o nosso poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo ajudando das pessoas, dentro das igrejas e fora, né? Eu acho que isso tem repercutido nisso que eu tenho visto também, né? De menos pessoas fazendo as igrejas, inclusive, fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu creio que... Agora, tenho visto nesse último mês, por exemplo, eu tenho tido acesso a alguns trabalhos voltando. Né? Que eu não estava vendo mais fazer e agora estão voltando, né? Então isso é muito bom. Isso é muito bom, né? Muito importante, porque a gente tem que estar levando o evangelho. A gente tem uma igreja lá na Central do Brasil, que você sabe disso, né? E é um local assim onde você quer conhecer a realidade de fato do que é, né? Essa questão de pessoas
dependência, com carência, em situação de rua e tudo o que você imaginar é a Central do Brasil. E esse tipo de trabalho que a gente faz, e a nossa igreja lá na Central do Brasil, eles fazem isso continuamente. A gente vê todas as realidades possíveis, né? A gente vê todas as realidades possíveis. E quando você para conversar, esse é o grande... Eu acho que esse é o principal quando a gente faz esse tipo de trabalho. É você conseguir conversar com essas pessoas. É conseguir ouvir a história dessas pessoas. E você vê situações assim de pessoas que já tiveram tudo. Pessoas que tiveram situação assim, excelente financeiramente e que hoje não tem mais nada. Pessoas que têm família, que têm casa, que têm lar, mas que por conta da dependência química hoje não preferem estar na rua. Optam por estar na rua. Porque se voltar para casa vai ter repreensão, as pessoas vão querer ajudar, né, a sair daquilo e eles não querem. Então, muitos se mudam. Você está na rua há quanto tempo? Poxa, você não tem onde morar? Há quanto tempo? Não, eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho família. Mas eu não quero viver lá. Porque nessa situação que eu quero estar aqui, porque aqui eu posso fazer o que eu quiser com o meu vício e não tem ninguém para estar ali dizendo o que eu tenho que fazer. Então, são muitas as situações que a gente vê, mas que é importante a gente... nem todos você consegue conversar. Né? Na verdade, a grande maioria você não consegue. As pessoas não têm nem condições de conversar contigo. Muitos, né? Esses que são mais... que estão mais realmente dependentes e que muitas vezes você, quando vai ter o contato com eles não têm a menor condição de te ouvir. Nem autodomínio. E nem adianta. Não sabe nem onde estão. Você vai falar também e não vai ficar nada, né, do que você falar. Entendi. Nesses você tem que realmente ajudar com aquilo que eles precisam ali. Mas quando você tem pessoas que te recebem e que querem contar, né, que não são ouvidos, né? Muitos não têm com quem falar, não são ouvidos. E quando você se abre a ouvir esses relatos, poxa, isso aí pra gente traz... eu costumo dizer que às vezes a gente sai para fazer esse tipo de trabalho, e qualquer trabalho que a gente faz, né, para ajudar pessoas, a gente acha que a gente vai ajudar, que a gente vai agregar na vida de pessoas. A gente até agrega, mas a gente recebe muito. A gente recebe muito ensinamento, né? A gente recebe muito da realidade que a gente vê. Então, eu acho gratificante. Mas tem uma coisa, André, que você há de concordar comigo. Nem todas as pessoas estão preparadas e têm condições de fazer esse tipo de trabalho. E isso é algo que é importante também. Sim. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que, por exemplo, quando vai fazer um trabalho desse, às vezes a pessoa vai sabe assim, vou no embalo porque todo mundo está fazendo. Não, eu quero participar porque todo mundo está fazendo. Mas quando dá de cara com a realidade, elas não conseguem ter um olhar não discriminatório para as pessoas. Sim. Então é assim, né? Você precisa lá parar, vai conversar, você vai perguntar o nome da pessoa, você vai dar um aperto de mão. A pessoa está com a mão toda suja. É isso. É isso. Sabe? Aí quando a gente se depara com aquela realidade, a pessoa recua ou olha com um olhar, às vezes, de nojo daquela situação. Então, assim, geralmente a gente costuma dizer, antes de fazer esse trabalho, se você não tem condições de enxergar, de olhar para aquela realidade e você entender aquilo, se você chegar, não vá. Porque o seu olhar, muitas vezes, para essa pessoa de indiferença, ou de nojo, ou de repulsa, isso vai fazer muito mal. E elas percebem assim. Muito. Percebem na hora. Então, a gente tem pessoas que não estão preparadas ainda, que não tem... E às vezes não é uma questão de a pessoa... a pessoa não viveu esse ambiente, não tem... Não sabe, não é que é para ser uma má ou boa, uma pessoa, não é isso. Não tem esse. Então, se prepara e não tem essa condição. E outros não têm condições emocionais.
chega lá, vê aquela realidade, a pessoa não tem estrutura, ela não sabe, ela não aguenta ver aquela realidade, ela se impacta tanto que ela não consegue mais, ela não consegue dar continuidade. Ela vai se abater ali. Ficam dois doentes. O que saiu para ajudar e o que está lá. Então é importante a gente... Fala, Ana. Você tocou nesse assunto, eu tenho uma vizinha aqui que ela fala isso, que ela fala assim, me pede para pedir qualquer coisa para todo mundo, não tem problema nenhum, mas ir até o local, eu não gosto de ir, ela não se sente bem, ela não está preparada emocionalmente. Ela pede para todo mundo, quer absorvente, quer calcinha, quer comida, quer tudo, ela sai pedindo, mas chegar lá até o local ela não vai. E ela fala muito isso mesmo, que ela não está preparada para isso. É isso. Então, assim, a gente tem que entender. Mas não deixa de estar agindo, né? Até onde ela pode, ela coloca as forças dela. Exatamente. Ajuda de outra forma, ajuda Sim. doando, ajuda preparando, né, as coisas. Muitos fazem isso. Quando a gente vai fazer esse tipo de ação, antes disso tem todo um preparo. Então tem que ter quem faça a comida, tem que ter quem separe as coisas que vão doar, tem que ter quem pegue aquelas doações e antes, né, que é algo muito importante também, porque às vezes as pessoas, por exemplo, as doações que a gente pede na igreja para poder fazer, de roupas, né, de calçado, algo muito importante que precisa ser sempre dito e para as pessoas dentro da igreja é o seguinte: não doe nada aquilo que você olhe que você não vestiria, que você não usaria. Porque tem pessoas que acham que doar é doar uma camisa toda rasgada, toda furada, que para ela serviria de pano de chão. Mas ela vai dar para uma pessoa porque ela acha, não, isso aqui para mim não serve, mas para o outro serve. E esse é um conceito que a gente bate muito duro dentro da igreja para que as pessoas tenham consciência de que o que não serve para mim não pode servir para o outro. E tem que bater. Não pode, sabe? Tem que bater mesmo. Então, quando a gente recebe as doações, antes da gente passar, o que acontece? A gente faz uma triagem de tudo aquilo que a gente recebe, vê o que realmente são roupas que têm condições de ser usadas. Aí a gente separa o que não é, o que tá rasgado, que é pano de chão, é lixo, é pano de chão, mesmo. E acabou, né? Agora, o que tem condições, a gente vai pegar aquilo. Vai ser lavado, vai ser passado, vai ser arrumadinho para poder entregar. As pessoas precisam entender que não estão recebendo qualquer coisa. Então, esse cuidado tem que haver. Então, tem pessoas que não têm condições de ir lá, mas fazem tudo isso. Então, é aquilo que a gente fala dos bastidores, né? É aquilo que não é visto, né? É aquilo que não é visto por ninguém, muitas vezes, mas que é muito importante e às vezes muito mais importante do que a gente ir lá, porque se não tiver quem se doe para fazer isso, a coisa não acontece. Então tem muitos exemplos disso. Às vezes tem senhoras, né, que não têm condições de estarem nesse caminhar, mas elas estão lá, estão fazendo, estão preparando, né, estão lavando, estão passando, estão arrumando as coisas. Então é isso. Eu acho que cada um podendo fazer aquilo que pode e tem condições de fazer. A história que eu falei, né? É dar o seu melhor, né? É o seu melhor. Né? Eu não preciso fazer para ser melhor do que o outro. É dar o seu melhor. Mas com um propósito certo no coração, né? Sem querer aparecer. Eu, quando faço esses trabalhos, isso é pessoal. Eu sei que muitas vezes as pessoas fazem assim, a questão da divulgação. Eu sei que às vezes tem pessoas que fazem, e tem locais que fazem, né? Para provocar que outros façam também. Entendo. Né? Trazer, mostrar que é preciso ser feito. Mas eu particularmente, eu não gosto muito desse tipo de promoção. Eu não faço, eu não consigo fazer. Porque às vezes a gente tem... por exemplo, e se fizer, eu não concordo jamais com você pegar um celular e tirar uma foto da pessoa, né, mostrando a pessoa naquela condição, você dando aquilo para a pessoa e mostrando a pessoa. Isso para mim não faz sentido, sabe? Porque você está expondo a pessoa e muitas vezes sem ela consentir que você esteja fazendo isso. Porque elas não consentem. Muitos não pedem para fazer. Eu posso tirar uma foto? Não, simplesmente, enquanto
a pessoa está entregando para outra ou está ali tirando foto. Então, assim, eu particularmente, eu não faço, não entendo o que tem que fazer. Agora, acho que a gente tem que divulgar, sim, as ações que faz, mas tem várias formas de a gente divulgar, sem estar expondo ninguém, né? Sem estar expondo as pessoas. Você mostrar que está preparando as coisas, você quer tirar uma foto, tira uma foto sem mostrar o rosto de ninguém de longe, de um grupo, mas ter cuidado até com a imagem das pessoas, porque já aconteceu, e às vezes a pessoa estava fazendo a ação, aí vem um outro que está lá, que muitas vezes não está nem participando do contato ali, está ali no meio. Aí pega um celular para tirar. Eu já presenciei isso, de tirar uma foto da pessoa, eu estar falando com a pessoa, conversando, tirar uma foto da pessoa, quando ele percebeu que estava sendo fotografado ali, a pessoa ficou extremamente agressiva, porque ela não queria. Não põe foto em mim em lugar nenhum, porque eu não quero que. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa está ali e ela não quer ser identificada. Ela não quer que a família, muitas vezes, saiba onde ela está. Ela não quer, por várias questões. Sim, ela tem ciência do que está acontecendo. E aí a pessoa vai e invade, né, mais uma vez a privacidade do outro, tentando às vezes trazer publicidade para uma coisa que não tem necessidade de mostrar o rosto de ninguém, né? Então, isso tudo a gente precisa ter cuidado, porque as pessoas, às vezes você está ali, e nesse dia foi assim tenso, porque eu estava conversando com um rapaz e estava de boa. Quando ele viu aquilo, ele, ficou muito desequilibrado, agressivo, e não quis mais ouvir, foi embora, e começou a xingar e tal. E eu falei, apaga essa foto, não põe, por favor. Não põe, e não tira mais, né? Porque não é importante, isso não é importante, né? De fato, não é importante. Não é importante. Característica de um bom pastor. Vamos voltar aqui um pouquinho? Vamos voltar aqui um pouquinho. Eu falo do mico que eu paguei, não? Fala para minha esposa não brigar comigo. Rosane, a dedicatória foi para você, mas eu li como se fosse para mim. E não há problema nenhum. E é isso, acabou. Tudo bem? Quem é o público-alvo desse livro? Olha, conta para nós. Tava conversando. Segura aqui que tem uma câmera ali também. Tava conversando com o André antes, né? A gente estava conversando antes. Eu estava dizendo que, assim, quando eu escrevi esse livro, a minha proposta, né? O propósito que Deus colocou no meu coração de fazer, não é para trazer regra de conduta para pastores, né? Porque às vezes as pessoas podem interpretar dessa forma. A característica de um pastor. É um livro para trazer regra de conduta para pastores seguirem. E não é esse o propósito. Na verdade, o meu maior propósito é trazer à luz aquilo que a própria Bíblia já ensina a respeito daquele que de fato é o bom pastor, que é Jesus, né? Então é trazer à luz o exemplo de Jesus para que seja seguido, né? Para que seja olhado, seguido, né, por aqueles que estão iniciando uma caminhada que tenha um chamado para pastoral, mas muito mais do que isso, para trazer à luz para as pessoas poderem fazer essa diferenciação de quem de fato é um pastor, né, alguém que o próprio Jesus chamou a ter um ministério de cuidado, né? Então, a minha maior preocupação é, de fato, trazer para essas pessoas, porque a gente vive um tempo em que muitos têm um título e trabalham com esse título e colocam esse título, às vezes, acima de tudo, mas, de fato, não exercem nada daquilo que é ensinado por Jesus. E eu trabalho esse livro dentro de uma das parábolas de Jesus, que é exatamente chamada a parábola do bom pastor, onde Jesus fala dele mesmo, né, trazendo o exemplo dele mesmo através de uma parábola, e eu acho que esse é o exemplo que tem que ser seguido. Então, a gente não precisa de regra nenhuma. A regra está na Bíblia, né? Mas, muitas vezes, as pessoas elas se deixam levar
por aquilo apenas que ouvem, né? E aí, quem fala o que quer, né? Muitas vezes fala o que quer. E nem tudo que se fala é o que de fato é. Então, trazer chamar a atenção das pessoas a ter esse olhar crítico, e que é importante ter esse olhar crítico em tudo o que a gente recebe, o que a gente ouve, também dentro da igreja. O próprio apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção para isso, né? Ele fala lá dos crentes bereanos, né? Que eles eram mais cuidadosos do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque tudo aquilo que eles ouviam, eles iam confirmar na palavra de Deus. Eles não se deixavam levar apenas por aquilo que ouviam, mas eles tinham a preocupação de confirmar se aquilo que estavam ouvindo estava de acordo com aquilo que Jesus ensinava. E mais do que o ouvir, né? As pessoas precisam aprender a observar, né? Porque mais do que o falar é aquilo que a pessoa faz. Então, há características que o próprio Jesus coloca nesta parábola, que está lá em João 10, né? Que vai trazer à luz o que, de fato, deve ser características de quem é um bom pastor. E por que eu falo assim? Dentro do livro, as pessoas vão ver que está sempre assim, destacado, né? Sempre destaca em negrito, um bom pastor, Quando eu falo, é um bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor só um, né? O bom pastor só Jesus é o bom pastor. Por quê? Porque ele é o exemplo. Ele tem que ser o exemplo. Então, eu sempre estou destacando ali essa questão de ser um bom pastor. Ou seja, não trazer para si uma glória que não é da pessoa, mas sim do próprio Jesus. Então, Jesus é o bom pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o exemplo que todos aqueles que foram chamados para serem pastores devem seguir. Então, tem que olhar para isso e tem que replicar tudo aquilo que Jesus fez no seu ministério terreno, né? Porque essa é a regra de conduta. E tem muitas pessoas que estão saindo disso. E tem muita gente sendo enganada por isso. Essa sua provocação é maravilhosa, muito providencial. E eu não quero mergulhar muito nisso, porque eu sei que para ti, como pastor, é até complicado falar muito sobre essas coisas, mas vou deixar aqui um testemunho meu, tá? É muito triste quando as pessoas se afastam de você quando você diz que é crente. E as razões desses afastamentos são exatamente coisas que você colocou aqui. Eu sou docente, como você sabe. Sim. Então, eu dou aula em lugares. E eu fiz um trabalho num lugar muito bacana. E o trabalho era voltado para pretos, gays, enfim, essas minorias, né? Sim. E aí, o meu jeito de dar aula, você sabe muito bem como é que é. Eu sento no chão, abraço, beijo testa, e tô ali junto, e tá tudo muito lindo, tudo muito bem. E aí, entre os assuntos, eu soltei que era evangélico. E aí a turma inteira deu 10 passos para trás. Se afastaram de mim. E começaram a apontar e falar coisas. Sim. E aí eu, poxa, gente, espera aí, pé no freio. Pé no freio. Quem tá aqui com vocês? Olha para mim. Eu sou outra pessoa? Eu não sou a mesma pessoa que há 1 minuto atrás vocês queriam estar perto de mim, me abraçando, e conversando, e rindo e brincando. Por que agora estão se afastando? E aí, diante dessa fala, cada um foi relatando o seu caso. E, sei lá, de 15, 20 alunos, 18, a razão foi: me tiraram da igreja. E as razões são inúmeras. Me tiraram porque eu estava de calça. Me tiraram porque eu falo fino. Me tiraram porque eu queria cantar. Me tiraram porque me tiraram. Não tiraram, botaram para fora. Tiram no olhar. Tiram na palavra. Tiram no poder do microfone, sabe? Fala alto para todos escutarem e aponta. E essas pessoas não voltam mais. Não voltam mais. Fica com isso na consciência e acha que todos são assim.
E aí, quando encontra um, o resultado foi esse. Para trazer essa turma de volta, deu trabalho. Eu trouxe de volta. Falando verdades. Falando das minhas falhas. Falando da falha da igreja que eu acredito que eu congrego, sabe? Falando que existem homens lá. Homens comuns que pecam, que erram, que vacilam, que têm ego, que têm suas vontades, que sobrepõem suas vontades acima da de Deus. E aí, falando isso, eles... Pô, é crente mesmo. Entendeu? É crente mesmo. E aí a coisa se reverteu. Mas, diante desse caso, devem ter vários casos assim. Então, essa provocação é maravilhosa. E eu fico muito feliz por isso. E que bom que a igreja está fazendo isso. Digo igreja, está fazendo isso. Que venham mais. Sim. Tá? Que venham mais. Eu entendo, André. Assim, isso é uma motivação muito grande. Eu entendo assim, tem questões dentro do livro que... Eu sei que algumas pessoas, quando lerem um livro, elas... eu estava até conversando hoje com uma pessoa que eu disse o seguinte, eu recebi convite para estar em um monte de lugares para estar divulgando esse livro, né? Estou com uma agenda até setembro, sem espaço. Mas eu sei... Só para você se localizar, estamos em junho. Tá? Isso. E aí, eu sei que o conteúdo desse livro vai mexer com algumas questões pessoais de alguns. E porque tem aquela situação em que a pessoa, às vezes, ela ao ler, ela vai se enxergar, mas muitas vezes não vai aceitar. Ela vai se enxergar, mas muitas vezes ela vai, ao invés de trazer mudança, ela vai trazer repulsa, tipo... né? Mas eu acho que essa é a proposta, né? Porque a partir do momento que a pessoa se enxergar, ainda que no primeiro momento ela tenha repulsa de entender, poxa, eu estou seguindo por um caminho que não é o caminho que Jesus ensinou para seguir. Eu dentro desse chamado que Deus, né, me entregou, desse dom que Deus me deu, eu estou fugindo àquilo que é a realidade. E essa é a proposta mesmo, também para essas pessoas talvez se enxergarem. E também, assim, isso aqui, esse livro é fruto também de aprendizado, de coisas que eu já errei, né? No início do meu ministério como pastor, errei e que fui sendo corrigido, né, pela própria palavra de Deus, com um aprofundamento, e também por enxergar outras pessoas, né, outros mais experientes que agem de fato da forma certa. Então, assim, eu acho que é esse o propósito, e chamar a atenção das pessoas, para as pessoas conseguirem fazer, sabe, olhar para essas duas situações, ou essa realidade que eu vivo. Mas, pô, Jesus não faz desse jeito, não fazia desse jeito. Peraí, né? Para que muitos não se deixem enganar, né? Porque o que a gente está vivendo nos tempos de hoje, muitas vezes, são pessoas sendo levadas e enganadas. E dentro da parábola, Jesus fala do bom pastor, mas Jesus fala do mercenário. Nesse texto, ele fala do mercenário também, né? Ele fala, olha, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, logo em seguida, ele fala, mas o mercenário, ele não se importa com as ovelhas, né? E a pessoa precisa aprender a diferenciar também isso. As pessoas precisam ter esse olhar de diferenciação. Sim. Opa, quem de fato está sendo um bom pastor? Quem de fato é um bom pastor? Será que a realidade que eu estou vivendo aqui não é de um mercenário? E equilibrar isso, né? E a gente que está ainda assim lutando para estar no caminho certo de fazer aquilo que Jesus espera que nós façamos como pastor, que a gente também possa entender que a gente é ser humano e que a gente precisa estar o tempo todo se observando, né? Não está só olhando, não está olhando para o outro, né? e julgando e apontando o outro. A gente está se observando para a gente evitar. Engraçado você falar isso. Eu tive a conversa hoje com um aluno da minha turma e o papo entrou nisso, eu não sei nem porquê.
Agora eu estou entendendo por quê. E ele falava exatamente isso. Poxa, eu saí de tal lugar porque eu olhava pro fulano, eu não via Jesus nele, não. Eu olhava pro outro, eu não via Jesus. Aí fui para outro lugar. Aí eu olhava, eu não via Jesus nele, não. Eu não via Jesus nele, não. Aí eu falei para ele, olha só. Começa assim, para tudo. Falei para ele, para tudo. Aí peguei o meu celular, liguei a câmera e virei para mim. Aí eu falei assim para ele, ó. Eu tô olhando agora exatamente a pessoa que eu tenho que ver Jesus. Experimenta fazer isso. Aí ele pegou o celular e se viu. Entendeu? Então eu falei para ele, olha para você primeiro. Isso aí. Se você estiver vendo Jesus em você, você vai parar de querer ver Jesus no outro. Que a partir do momento que você quer ver Jesus no outro, você começa a julgar. Começou a julgar, meu querido. Aí você começa a sair do propósito. Então é bem isso mesmo que você está falando. Assim, a mudança começa por mim, né? Eu preciso começar a querer trabalhar primeiro em mim, né? Tem uma frase que eu gosto muito, quem fala muito isso, um amigo nosso também, o pastor Ronald, né? Que ele sempre diz isso, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Ronald, um abraço. Ninguém um beijo na ponta do seu nariz. Ele fala muito isso, que ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu quero ser melhor, se eu quero levar o melhor para as pessoas, eu preciso ser melhor. Tem que ter. Eu preciso, né, trabalhar em mim para que eu possa ajudar o outro. Então, primeiro eu tenho que olhar para mim. E o tempo todo a gente tem que olhar para a gente, né? E essa é a provocação e essa é a proposta do livro também, né? Então, essa sem maiores pretensões. Sensacional. Né? Mas esse é o propósito. Anderson, eu queria só ver contigo o seguinte, assim, estou pensando no seguinte, as pessoas chegaram, assistiram agora, vão assistir, no caso, o podcast do André Convida. Que dica você daria, assim, para quem quer entrar, eu quero fazer uma ação social, por onde começar, como fazer? Olha, Fábio, assim, o que eu posso falar a respeito da minha realidade, né, com relação à realidade da igreja, né, porque toda a minha experiência, tudo que eu fiz até hoje com relação à ação social foi dentro da igreja, né? E dentro da igreja, o que eu posso dizer é o seguinte, né, não falta espaço e trabalho para que as pessoas possam se envolver. Então, o primeiro ponto é se colocar à disposição. Se colocar à disposição, porque se a sua igreja a pessoa que está nos assistindo é cristã, né, frequenta uma igreja. Mas a minha igreja não faz esse tipo de trabalho. Então, você pode ser um agente de mudança aí. A primeira proposta que eu te faço seja um agente de mudança. Converse lá com o seu pastor, com o líder da sua igreja, proponha, né, começar esse trabalho. Agora, entenda que quando a gente propõe alguma coisa, a gente tem que estar disposto a fazer, né? Porque muitas vezes as pessoas também propõem as coisas, mas elas não querem fazer. Ela quer propor para o outro fazer. Manda o outro fazer. Aquela história, não, eu acho legal que tenha, mas eu não posso. Então, assim, se você quer realmente se envolver e propõe isso. Na sua igreja não tem, às vezes não tem porque não tem quem faça. E geralmente é isso, não tem quem faça. Então, você já conversa com o teu pastor, proponha, diga, olha, eu acho que é interessante e eu gostaria de fazer. Conta comigo. Quando você percebe que não tem quem faça, quer dizer que essa pessoa é você. Exatamente. Então, assim, o primeiro passo é esse. Se não tem na sua igreja, proponha. Agora, de repente você vai propor e o pastor, por N situações, né, pode dizer, não, nesse momento não dá, não vamos fazer nesse momento, e a gente, cada um sabe da realidade, né? Então, não pode ficar trazendo julgamento para isso. Mas ainda assim, se você quer fazer, na sua igreja não faz, mas você sabe que tem uma outra igreja que faça, se envolva naquele trabalho. E isso não é um problema. Muito pelo contrário. Lá na igreja, nas igrejas, vamos fazer, pode chegar quem quiser lá, eu quero participar. Vai participar. Porque o trabalho não é da igreja, né? O trabalho, a proposta nossa não é fazer um trabalho para que a igreja seja vista. Como falei, há situações desse tipo, mas geralmente não é. Então,
todo mundo que quer somar ali vai ser sempre muito bem-vindo e some. Procure participar, esteja, se envolva dentro da tua igreja. Se tiver o trabalho, opa, quero estar, né? Só que assim, entendendo, né, todo o contexto, como a gente falou aqui, vendo se você está no tempo de fazer isso diretamente ou não, mas se não, eu acho que emocionalmente eu ainda não estou legal. Beleza, mas fica nos bastidores, vai ajudar muito, né? Se coloque à disposição. Tudo que a gente faz, né, é interessante a gente entender isso, né? Tem muita coisa para se fazer, né? Mas a gente precisa se pôr à disposição, né? E precisa de pessoas. Tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer para ajudar o outro, precisa ter quem faz, precisa ter quem comece, né? Foi como eu dei aqui o meu testemunho, né? Lá na igreja a gente fazia. E a proposta depois, quando o pastor me entregou a responsabilidade, eu entendi que a gente poderia fazer um pouco diferente, eu sabia que ia dar mais trabalho, entre aspas. Sim. Ia ter outras, porque você ia trazer as pessoas, você ia ter que... as pessoas iam tomar banho, você ia ter que ter gente para cuidar, para ajudar, depois para fazer tudo que precisa fazer depois que acaba aquela ação, limpar tudo, organizar tudo. Dá mais trabalho do que você pegar uma quentinha para rua e entregar. Mas eu preciso estar disposto a fazer, né? E se eu entendo que aquilo é o melhor, eu tenho que estar disposto a fazer, ainda que ninguém faça junto comigo. É isso. É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada aí. Se Deus está falando comigo para fazer, eu vou fazer ainda que ninguém faça comigo. Vai dar trabalho? Nem que eu tenha que fazer sozinho, mas vou fazer. Mas quando você se dispõe, você vai ver que vai vir aí daqui a pouco vem outro, e foi o que foi acontecendo lá. E quando eu observei, a gente tinha bastante gente para fazer. Tinha as pessoas que ficavam e muita gente para sair, para ir fazer. Então, assim, muitas vezes o que falta é uma pessoa se levantar para fazer aquilo, e ela vai, a partir desse gesto, desse movimento, ela vai tocar em outras pessoas, né? E aí outras pessoas vão se juntar. Então, é isso. Colocar-se à disposição. O Paz continua. Continua. De modo geral, nas igrejas de Nova Vida, do Ministério Tijuca. Sim, né? Sim. E aí, vamos entender aqui que alguém está nos assistindo e sim, queira participar. Aonde a gente tem um Paz ativo. Só para vocês entenderem, a Igreja de Nova Vida Ministério Tijuca é um complexo de igreja. Estou falando certo? Isso, são 16 igrejas. São 16 igrejas que têm uma mesma direção. Sim. Tá? Então é um projeto social. Esse é um dos projetos sociais que essa igreja realiza e que é demandada a todas as igrejas. Então você não vai ver a igreja só de Vila Isabel fazendo essa ação. Tem igreja na Central do Brasil. Na Central do Brasil, Tijuca, Zina. Na Tijuca ali, meu Deus, perto do Colégio Militar. Afonso Pena. Faz muito né? isso. Faz muito. Então a gente tem lugares espalhados pelo Rio de Janeiro onde essa igreja faz esse trabalho, com esse nome, Paz. É uma ação social, tá? De levar alimento de fato para as pessoas de rua. E aí, poxa, tô vendo aqui esse vídeo, gostei, quero lá ajudar. Não sou nem crente, não sou da igreja não, mas o pessoal faz um trabalho, isso aqui importa para mim. Tá? Sim. No momento eu quero ajudar. Entendi que o trabalho que vocês fazem realmente é um trabalho com idoneidade, vocês vão lá e fazem isso mesmo. Quero ajudar. Como é que eu faço? O essencial é procurar, né, uma dessas igrejas, e todas essas igrejas todas elas estão nas redes sociais, no Instagram. Eu acho que é o melhor canal, né, para que você possa buscar o contato com elas, né? Mas assim, o que eu vejo assim de bem ativos e com muita necessidade, a Igreja Central do Brasil, que lá realmente é um lugar onde a situação realmente é mais difícil e não tem tanta gente, né? Entendo. Essa é a grande questão. Precisa de ajuda mesmo de pessoas.
no entorno da Tijuca ali. Vila Isabel continua fazendo Amanda! Todas, a Amandinha tá lá, né, todas lá em Vila Isabel, toda a última sexta-feira de cada mês eles fazem esse trabalho. Acho que começam depois do culto da noite, 9, 9h30, o horário, né, que eles fazem lá. Termina o culto, vão pra rua. E já vão pra rua. Exatamente, já deixam tudo pronto, preparado. A Igreja da Usina também faz esse trabalho, eu só não sei a periodicidade. Faz todo mês, mas não sei qual é a data, mas no Instagram deles tem, Igreja Nova Vida, Nova Vida Usina, da Usina. Igreja Afonso Pena, pastor Ronald, faz esse trabalho também continuamente lá, e, inclusive ele está fazendo um trabalho muito legal. Todos os domingos de manhã que ele faz o café social. Café, legal. Café social, que antes do culto, eles armam lá na frente à igreja, né, toda uma estrutura, e aí eles vão dando café, pão, né, para as pessoas, para os moradores de rua ali do entorno. Então as pessoas já se acostumaram com isso, então todo domingo de manhã cedo, o pessoal tá lá, tomando café, eles estão ali conversando com as pessoas e além disso, eles também fazem esse trabalho do Paz de ir às ruas, de estarem levando, né, o alimento e a palavra de Deus, muito assim, continuamente. E assim, outras igrejas do ministério que agora não tenho assim, muito na mente, mas essas igrejas elas fazem de forma muito contínua. Usina, Vila Isabel, Central do Brasil, Afonso Pena, Rio Comprido também, a igreja lá da missionária Sandra, faz também continuamente esse trabalho. E as igrejas, né, das comunidades, Borel, Formiga, fazem muito esse trabalho. Nas comunidades, geralmente, é interno mesmo, né? Sim. O Paz ali é mais interno. É mais interno, dentro da comunidade, né? Porque não precisa nem sair de lá para o auxílio, né? Para fazer esse tipo de trabalho. Para dar de cara com a realidade. Exatamente. Né? A realidade lá é contínua, né? Eles experimentam. E é muito interessante, isso é muito bom de ver, né? Que essas pessoas da comunidade, elas se envolvem de uma maneira muito mais intensa com esse tipo de trabalho. Tem menos poder aquisitivo e mais vontade de fazer. Envolvimento assim, tamanho, né? Então eu fico muito feliz de ver isso, porque são pessoas que o pouco que melhoraram conseguem entender que podem compartilhar, né, com o outro. Então isso aí é tremendo, né? Isso aí é maravilhoso. Então é só buscar no Instagram essas igrejas, entrar em contato, né, pelo Instagram, que com certeza o líder da igreja vai, né, responder. E aí é bom que você já sabe a agenda, cada igreja tem a sua agenda ali, de fazer esse trabalho e se envolver, ajudar, tá presente. Isso é bem-vindo, né? É bem-vindo. Muito bom. Esse trabalho. Maravilha. Testemunhas? Gostei bastante, Anderson. Parabéns aí, foi bem esclarecedor. Muito bom esse bate-papo. Obrigado, Fábio. Oportunidade maravilhosa de estar com vocês, né? Ana, que já brigou comigo hoje. Eu também agradecer aí pelo papo. Quê? Ana, que já brigou comigo hoje. Que eu falei besteira. Vou agradecer aí, obrigada pela explicação, esclarecimento. Foi muito boa a conversa. Obrigado a você, Ana. Obrigado já pelo inicial, né? Pelo nosso contato inicial lá no WhatsApp. E agradeço aí por esse tempo aí. Ter vocês aqui também, né? Participando junto, foi muito bom. Nós aqui agradecemos muito pela tua presença aqui. A intenção desse canal, a intenção desse programa especificamente é de fato a gente agregar vida à sociedade e entender que quando um ser humano dá a mão para o outro, Papai do Céu sorri de orelha a orelha. Exatamente. E é bem isso que a gente precisa entender no fim das contas, né? Eu espero que você tenha gostado.
Para mais informações sobre esse trabalho social ou sobre as igrejas de Nova Vida, Ministério Tijuca, as informações estarão aqui na descrição, ok? E até o próximo vídeo, com o lançamento desse livro aqui, ó. Vou botar aqui mais uma vez. André Alves convida. Até o próximo vídeo. De um jeito ou de outro, se você realmente precisa, André Alves convida.